Olá, o meu nome é Pedro Correia e este é o 15º vídeo da série de Introdução à Programação em Python e desta vez vamos aprender a trabalhar com fecheiros. Nós já tínhamos visto a dada altura de como é que se fazia, como é que se importava informação de um fecheiro que fosse totalmente numérico. Eu não sei se tem aqui algum, por exemplo este, nós fazíamos isso com o load.txt. Vou mostrar novamente como é que se faz isso. NumPy as np a igual a np.load.txt. Na altura devo ter explicado porque é que serve o R. O R serve para tratar esta pasta, para tratar as barras que vão aparecer naturalmente, que supostamente uma barra devia ser ao contrário, como é em Linux, mas como em Windows se faz assim, é preciso fazer um tratamento primeiro à barra. Mas eu vou tentar importar este fecheiro e fazer o print do mesmo. Está a dizer que não conhece porque eu meti ali uma vírgula e é um ponto. Prontos, e ele conseguiu, a informação já está dentro do A e eu podia buscar inclusive um elemento qualquer do A que ele mostrava-me sem problema. E aí está, eu vou abrir o fecheiro para vocês verem. O primeiro elemento é de facto 1. Só que por vezes surgem fecheiros um bocadinho mais complicados, como é o caso deste, tem que ter um cabeçalho primeiro. Este foi um fecheiro que eu utilizei recentemente também num tutorial para outra série de vídeos. E então às vezes é preciso estar a ler a informação que está aqui primeiro e só depois é que podemos ler a listagem de números. Portanto, hoje vamos aprender a ler os fecheiros linha a linha e inclusive misturar essa nova maneira de ler fecheiros com esta função do load.txt. Então este fecheiro funciona como? Tem o nome do projeto, o número de variáveis que estão dentro do projeto, uma linha por cada variável e com o respectivo nome dela, e só depois é que aparece a informação. Portanto, a primeira coisa que eu vou fazer é criar uma classe que se chama projeto e o que é que isto tem? Tem o nome do projeto, vou inicializar tudo como sendo none, o nome do projeto, o número de variáveis e variáveis e as variáveis que tem cá dentro. E então, para mim, a minha primeira linha de código vai ser dados igual a objeto projeto. E a seguir, o que eu vou fazer é feed open, que é o comando para abrir o fecheiro, e agora preciso meter aqui o caminho que já tinha metido antes para o load.txt barra. Agora como é que o fecheiro se chama? O fecheiro chama-se Horta do Meu Quintal. Espetacular. E vou dar aqui o comando de read. Portanto, que isto é para ler fecheiros. Se eu quisesse escrever no fecheiro, fazia write. Da mesma maneira que fazíamos o save.txt no contrário do load.txt. Neste caso, o que eu pretendo é um read. Portanto, eu vou começar a correr este programa a fazer o print do feed.readLine, que é o comando. Portanto, feed é o nome da variável que eu dei à abertura do fecheiro, e a seguir faço um comando que está dentro dessa variável, que é o readLine, para ler linha. Eu vou fazer isto duas vezes para vocês verem o efeito e compararem com aquilo que está no fecheiro. Portanto, ele fez o primeiro feed readLine, é o caso da horta, a primeira linha que apanhou, e o segundo feed readLine é o 4, a string 4, porque este comando readLine está a ler tudo em forma de string e não em forma de número. Se nós formos ver o fecheiro, é precisamente a primeira linha é esta,
e a segunda linha é esta. E se eu continuasse a fazer feed read line, conseguia ver tudo, basicamente, chegar até ao fim do fecheiro. Há, aliás, uma maneira de o fazer. Se eu fizer, por exemplo, vou tirar aqui o segundo feed read line e meter aqui feed read lines, portanto o plural, e eu vou fazer isso e ele vai meter aqui todas as linhas que encontrou dentro de uma lista. Ele está a aparecer aqui estes caracteres, primeiro que tudo, este /x, e porque estão-se caracteres que não são muito normais em línguas que não seja o português, como é o caso do C cedilhado, acentos e coisas do género. Regra geral, a maioria dos abecedários no mundo não tem este tipo de caracteres e por isso vocês, para corrigirem isto, tinham que estar a importar maneiras dele conseguir interpretar estes caracteres. Regra geral, o que eu faço é nem os escrever de todo. Está aqui localizar, trocar isto por qualquer coisa, tirar aquele acento do O, que ele, por exemplo, assim já não deverá ter problema. Vou correr isto outra vez para vocês verem. Pronto, e ele aqui já conseguiu interpretar tudo porque não tinha nem os T's, nem os acentos, nem o C cedilhado. Retorna apenas aqui o /n, e o /n não é erro nenhum, é mesmo importante. /n é aquilo que é o símbolo que ele interpreta como nova linha. Vocês num fecheiro destes não veem, mas cada vez que estão a mudar de linha, estão a meter um /n. Ele neste momento está invisível, mas não implica que ele não existe, e como vocês estão a programar diretamente sobre o fecheiro, ele vai aparecer na vossa string. Agora, um comando que é suposto fazer-se é, cada vez que vocês não precisam do fecheiro, façam feed close, que é para fechar a variável, e a partir do momento em que fizeram isto, podem até abri-la novamente. Isto é importante fazer porque se vocês não fizerem, enquanto o vosso programa não se interromper, o fecheiro vai estar aberto e vai-vos estar a ocupar espaço de memória desnecessariamente e possivelmente até fazer o vosso programa mais lento. Mas pronto, em relação ao feed read line e feed read lines, acho que já disse o mais importante. Agora vou simplesmente criar um programa para conseguir interpretar este fecheiro. Portanto, é um fecheiro que eu quero que ele interprete da seguinte maneira. Ele vai ler o nome para dentro da classe, vai ver o número de variáveis que tem lá dentro, e a partir do momento em que ele vê que são 4 variáveis, ele sabe que vai ter que ler 4 linhas com nomes. E a seguir, com o load txt, vou abrir o resto do fecheiro para dentro da matriz. Portanto, que vou fazer aqui self matriz, uma nova variável dentro da classe, e então vou fazer feed, portanto, dados.nome igual a feed.readline, dados.número, e eu vou fazer a conversão diretamente, portanto quer o inteiro, quer a conversão de string para inteiro do feed read line. E agora for i in, vou criar uma lista, vou dizer que dados.variáveis é igual a uma lista que está vazia neste momento. Agora for i in range de 1 a quanto? Ao número de variáveis que ele encontrou aqui nos dados número, ele faça um append ao feed read line. Portanto, ele vai estar a fazer feed read line 4 vezes, porque ele vai ver que este número é 4. Eu tenho que meter aqui mais um, senão ele não vai chegar a fazer o 4. Só vai estar a fazer de 1 a 3, 1, 2, 3, não chega a fazer o 4. Portanto, eu vou meter de 1 a 5 e ele vai fazer 1, 2, 3, 4. E aqui vai ficar uma lista com o nome de todas as variáveis da primeira até à última.
Agora a seguir vou dizer que dados.matriz é igual a np.load.txt, e agora aqui à partida deveríamos meter o caminho cá dentro. Bem, não vamos meter o caminho cá dentro porque caso contrário ele vai tentar ler o fecheiro do princípio outra vez, e vocês precisam de ler o fecheiro no ponto em que ele o deixou, e o ponto em que ele o deixou está aqui guardado no feed. Portanto, o feed que já tem o caminho, se o metermos cá dentro, ele consegue correr isto tudo. Vamos ver se o programa corre bem, se bem que não tenhamos nada para ver neste momento. Ele correu bem, não deu nenhum erro. Portanto, da mesma maneira que fiz uma função stats para as minhas outras classes, vou fazer para esta também, em que ele vai fazer o print de self nome, o print de self número, o print de self variáveis, o print de self matrix, que estava-me aqui a enganar o nome. E então a última coisa que eu vou fazer na minha linha no meu código é dizer que quero correr a função stats da minha classe, não é? E pronto, aí está. Ele deu a primeira linha, que é o nome, a seguir deu o número, e a seguir deu a lista do nome das variáveis. Em último caso não, como finalmente deu os dados que estão lá dentro, porque estão dentro de um NumPy array, e portanto os dados ficaram todos organizados no sítio onde deviam ficar. Se vocês quiserem tirar aqui o /n, para não terem problemas, uma coisa que podem fazer é usar o comando replace, por exemplo. Eu vou escrever aqui na consola. Se eu tiver uma string nome /n, e eu fizer a, ou print de a, em que ele meteu o nome e a seguir meteu um espaço, por isso é que fica este espaço todo em branco, eu posso fazer a replace o caractere /n por nada. Quero substituir o /n por nada. Se eu fizesse /n por b, ele, em vez do /n, aparecia-me lá um b. Se eu disser que é por nada, vazio, portanto é abrir plica, fechar plica, ele vai-me tirar o /n e fica só lá o nome. Bem, tenho que fazer isto, mas tenho que fazer uma nova atribuição a. Portanto, assim, se eu fizer assim, ele tira-me o nome. Portanto, basicamente, o que eu vou fazer é estar aqui a meter o replace /n por nada em todos os feed readlines. Este não é necessário porque ele já estava a ler bem, mas este é capaz de convir. E se eu fizer agora isto, pronto, ele fez exatamente a mesma coisa, mas tirou os /ns de lá dentro. E basicamente eu acho que com esta conjunção de comandos, vocês conseguem fazer praticamente tudo em relação à leitura de um fecheiro, tenha números ou tenha strings, etc. Agora vou fazer tudo igual, simplesmente vou fazer aqui o meu fit close. Não quero, a partir deste ponto já não quero trabalhar mais com este fecheiro e vou voltar a abrir um fecheiro, mas desta vez para escrever. Vou copiar isto tudo. Não quero gravar sobre este, portanto vou simplesmente chamar experiência txt ao meu fecheiro, e eu agora vou fazer, em vez do read, não é? Porque o que eu quero é escrever, vou fazer um write, e meto aqui nome do meu projeto. Como quero mudar de linha, faço um /n lá dentro e fecho. A seguir vou fazer o número de variáveis que tenho lá dentro, que quero só meter uma. Portanto, estou sempre a utilizar o write para escrever o cabeçalho, e vou chamar a minha variável aleatório,
E agora só me falta, esqueci-me de meter aqui o barra N. Se eu não meter o barra N aqui, já vos vou mostrar o que é que acontece. Desculpem, em vez do R tenho que meter aqui um W para abrir. Ele estava a tentar ler um fecheiro que não existe, por isso é que deu o erro. Se eu meter aqui W para write, ele já vai conseguir fazer. E eu agora vou ao fecheiro. E reparem, nome do meu projeto, ele mudou de linha, depois meteu um 1, mas como não mudou de linha, ficou o aleatório preso ao 1. Portanto, se eu meter aqui barra N e tentar correr isto, o efeito já vai ser um bocadinho diferente. Já vai estar como deve ser, cada coisa em cada sítio. E a seguir o que eu vou fazer é criar aqui um vetor que tenha, sei lá, 5 elementos lá dentro. E agora tenho várias maneiras de fazer isto, mas eu até quero fazer com o save.txt. E para isso gostava que ele me gravasse em coluna e não em linha. Portanto, eu vou passar este comando para aqui para fazer uma experiência na consola, porque eu quero tentar perceber, porque ele está-me a meter um array, não é? E eu quero mudar, o que lá está. E para fazer isso eu tenho que utilizar o comando reshape, tenho ideia. Só que eu tenho 5 elementos lá dentro, portanto quero 5 linhas em uma coluna. Penso que isto é capaz de funcionar. Exato. Bastou-me fazer aqui o reshape e dizer o número de linhas que quero e o número de coluna que quero. Imaginem, se tivesse metido aqui 4 por 1, provavelmente isto já não ia dar certo, porque o tamanho do array ficava mal. Porque eu tenho 5 elementos lá dentro, ele de alguma forma tem que os arrumar, das duas uma. Ou 5 por 1 ou 1 por 5, como está aqui. E o que eu quero é 5 por 1. E eu agora vou fazer o np save.txt de feed e no fim de tudo vou fazer o feed close outra vez. Pronto, em teoria ele vai-me escrever um cabeçalho e guardar-me a informação que eu criei para dentro do fecheiro logo a seguir. Vamos ver como é que isto resulta. Desculpa, esqueci-me de meter um argumento aqui no save.txt. Deixa-me lá ver qual que é que entra. Portanto, eu tenho que meter o nome do fecheiro e a variável. Como aliás é óbvio. E a seguir até posso meter a formatação que quero. Tentar ver como é que ficou o nosso fecheiro, primeiro que tudo. E pronto, aqui está. Apesar de tudo, ficou cá. Ficou em números científicos, que eu, regra geral, não gosto muito de ver isto assim. Já vamos ver como é que mudamos. Mas ficou cá o cabeçalho e a seguir vem a informação. Nada de complicado. Para mudar a formatação, está aqui este comando a dizer fmt. E basicamente eu vou escrever isto à medida que vou explicando e vou dizer que quero um número com 3 casas decimais e que seja um decimal, que se chama f em programação, portanto um float. E fazendo isto assim, se ele souber interpretar aquilo, que deve ter sabido, aqui está, fez-me números até 3 casas decimais, portanto se havia outras ele esqueceu-as ou não as gravou para o fecheiro. Como eu não preciso desse nível de precisão, simplesmente escrevi assim, que fica mais organizado, é mais fácil de ler e ficou feita aqui a informação. E pronto, é assim que se trabalha com fecheiros. Dei aqui as duas maneiras, a do NumPy e a normal do Python, e a maneira como é possível juntar as duas, tanto para ler como para escrever. Obrigado, até a próxima.